Olá! De volta ao canal Mamãe que Viaja. Neste vídeo eu vou falar sobre dicas para quem acabou de receber o diagnóstico, sobre intervenção, sobre terapias. E a primeira dica, que é a continuação do último vídeo, é: mamães, papais precisam estudar. Estudar sobre o assunto, estudar sobre autismo. Cada vez que a gente estuda, mais a gente consegue ajudar o nosso filho, saber se as terapias estão funcionando. Quando a gente fala de intervenção, nós estamos falando de intervenção terapia. Terapias, o que eu acho, gente? Nunca é demais, claro, né? Se você se prejudicar a criança fisicamente. Mas eu digo assim, por exemplo, a criança ainda não está falando, não está com atraso de fala. O que é um atraso de fala, gente? Uma criança até 1 ano e meio, ela tem que falar no mínimo 5 palavras com sentido. Dá, não, ou então ela fala mamã, aga, eite. Não precisa falar perfeito, mas ela tem que falar palavras com sentido, com 1 ano e meio, no mínimo. O Arthur tava com 20 meses, ele não falava nenhuma palavra com sentido, nem dá, nem a. Ele pegava a minha mão e levava aonde ele queria. Então, assim, com 2 aninhos, a criança ainda não fala nenhuma palavrinha, já é considerado um atraso de fala. Então, assim, gente, não espera a criança ficar com 3 anos para falar, agora não tá falando. O que a gente mais ouve não, mas imagina, filho de fulano vai falar com 5 anos. Gente, tinha atraso. Ai, mas é que menina demora mais, menino demora mais para falar, menino é preguiçoso. Também outra coisa que não existe. Então, por isso que a gente precisa estudar, sabe? Estudar os marcos de desenvolvimento, saber exatamente o que meu filho precisaria estar fazendo na idade dele. Vou colocar aqui para vocês um questionário que o bebê tem que fazer em cada idade para vocês checarem. E lá também tem dicas de como você pode estimular o seu filho para cada idade, ou o seu bebê para cada idade, de acordo com o que ele tinha que estar fazendo naquela idade, que são os marcos de desenvolvimento. Cada criança tem o seu tempo. Sim, cada criança tem o seu tempo, mas tem um limite de tempo. Ela não pode, por exemplo, começar a engatinhar com 5 anos de idade, concorda? Por quê? Porque as crianças começam a engatinhar com 6, né? 6, 7, 8, 9. Com 1 ano, a criança já está começando a andar. Então, se ela ainda não está engatinhando, é porque ela tem um atraso. Então, assim, atraso é atraso. O que eu falo sobre atraso? É como se fosse um empréstimo no banco. Cada vez que você pega dinheiro lá, que você vai lá e faz um empréstimo, você fica devendo mais dinheiro. Você não vai, tipo, resolver. Se você pegar emprestado, você fica devendo, cada vez você fica devendo mais. Quanto mais tempo passa, mais essa criança vai ficando atrasada. Então, a nossa correria é para tirar esse atraso, diminuir esse atraso. Quando a gente fala tirar o atraso, às vezes a pessoa fala assim, nossa, a mãe não aceita a criança com autismo, porque, gente, o autismo está presente na criança. O autismo não tem cura. O autismo, a criança sempre vai ser autista, mas é claro que eu, como mãe, quero que meu filho tenha o menos atraso possível. Eu quero que ele esteja mais perto do desenvolvimento da idade dele. Por quê? Por conta de tudo, por tudo. Porque a gente quer que a criança estude, por tudo. Então, eu nunca vi uma criança assim, a criança fez tanta fono que parou de falar. Não, a criança fez fono, melhorou, né? Melhorou ainda mais a sua fala, ou então desenvolveu, aprendeu mais palavras. As terapias, elas são realmente para ajudar. Tem atraso de fala? Não espera, começa. Amanda, mas eu não tenho diagnóstico. Não importa, a gente vai trabalhar o atraso da fala, ok? Quando a gente está falando de atraso de fala, a gente precisa mudar um pouquinho a nossa cabeça como mãe, né? Se a criança tem um atraso, se ela ainda não está falando as palavrinhas que ela deveria, se você falar 500 mil palavras, tudo rapidinho, para ela vai demorar mais ainda, concorda? Então, se a criança tem um atraso de fala, a gente precisa mudar um pouquinho a nossa conduta de como a gente vai falar com a criança. Não é pra subir aí porque você vai cair, vai machucar, você quer ir pro hospital, menino? Não é pra subir aí. Então, são 17 palavras. Ela tem um atraso, lembra? Então, a gente vai falar assim, Arthur, desce. Você deu o comando.
pra ela descer. Quando a gente fala de não, eu demorei, mas eu aprendi. E aí, uma coisa que eu dou de dicas pras mães. Você vai precisar tirar o não da sua boca, da sua palavra. Você nunca mais vai falar essa palavra. Não, não é isso. Você vai falar o não, mas vai falar o não de formas diferentes. Você vai evitar falar a palavra não como o primeiro comando. E aí você vai falar pra pessoa o comando positivo. Para isso, só para vocês terem uma ideia, o não, ele não é... O não, a palavra não, ela não é uma palavra, né, física, não é uma palavra... como que eu posso dizer? Tem outra palavra, mas eu vou explicar pra vocês. Vamos fazer um teste. Fecha o olho. Agora, vai, fecha o olho. Fechou? Fecha o olho. Imagina um cachorro azul. Imaginou? Um cachorro azul. Agora imagina um gato verde. Um gato verde. Imaginou o gato verde? Uma tartaruga rosa. Imagina uma tartaruga rosa. Ok? Agora, não imagina um elefante amarelo. Não imagina. Eu falei pra você não imaginar um elefante amarelo. Vocês entenderam? A palavra não, ela não é uma palavra fácil da criança que tem um atraso captar. Então, o que ela precisa? Pois se você falar assim, ó, não é pra correr. Não é pra correr. O não, a criança não entende o não. O que ela entendeu? É pra correr. Entendeu? Lembra que o não a gente não consegue, a gente não consegue não fazer aquilo, a criança não consegue entender o não. Vamos dizer que ela não consegue entender o não. Não é pra correr. Tira o não que ela não entendeu, é pra correr. Então você mandou ela correr. Não é pra você subir aí. Subir aí, o que ela vai fazer? O que ela entendeu de tudo isso? Subir aí. Então, assim, é muito difícil, mas é possível. Hoje pra mim é difícil falar o não. Então, você tem que trocar todo agora os seus comandos que você ia falar não por comandos positivos. Quando eu cheguei com isso na escola, a professora falou assim, meu Deus, o Arthur tá mexendo na portinha. Aí ela falou, o que eu falo? Ela falou, não mexe aí. Ela falou, eu não sei o que eu falo. Eu falei, o que você quer que ele faça? Pra ele fechar. Então fala, fecha. Ela, fecha! Aí o Arthur fechou. Aí a minha tia falou assim, Amanda, o Arthur tá subindo lá pra cima, lá no corredor grande. Aí ela falou assim, o que eu faço? Desesperada. Eu falei assim, o que a senhora quer que ele faça? Pra ele não ir lá. Mas o que a senhora quer que ele faça? Fala, vem. Aí ela, pra ele vir. Eu falei, então fala, vem. Aí ela, Arthur, vem! Aí o Arthur vem. Gente, faça o teste. É automático. Falar comandos positivos. Ao invés de você falar não sobe, você fala desce. Não corre, você fala devagar. Não é pra ir, fala vem aqui. É só você dar o comando correto. A gente que dá o comando errado. Amanda, mas eu não vou falar nunca a palavra não. Como é que meu filho vai saber o que ele pode e o que ele não pode fazer? Então, assim, é muito comum que crianças pequenininhas, elas tenham resistência ao não. Quando você fala não, aí ela joga, chora, se bate, não é isso? Eles ainda não sabem... Ai, é outra palavra. Hoje eu tô mal da cabeça, eu acho, hein? Mas assim, eles ainda não têm a maturidade de entender a situação. Então, quando você fala o não, aí abre o berreiro. Então, se você não fala a palavra não, você fala assim, Arthur, você tá chamando a atenção dela, deixa. Aí você fala, eu não consigo falar não. Aí não pode. Aí não pode. 3 palavras. Nada de assim, aí não pode porque isso quebra e machuca e você vai cortar o pé. É muita coisa, gente. Então, assim, a criança tem um atraso, você tem que diminuir o máximo de palavras que você puder. Não vai deixar de conversar com essa criança, mas você vai diminuir as palavras e vai falar palavras que a criança entenda, mas que sejam frases mais curtas. Segunda coisa, eu tenho 1,77 m, tá, gente? Vocês vão me conhecer pessoalmente, vocês vão ver. Quando eu ponho salto, eu fico quase 2 metros. E eu uso salto. 1,80 é fichinha pra mim. Um menininho tá lá embaixo, com 75. Aí você tá lá de cima, olha, você dando um sermão na criança, não é pra você subir aí. Ou então, ok, não tirou não, falar assim, vem aqui, porque agora... Você quer que a criança aprenda a falar as palavras.
Então você vai diminuir a quantidade de palavras e para ela aprender, ela precisa imitar a sua boca, a sua língua, de onde vai subir. Então você vai abaixar na altura dela sempre que você quiser falar com a criança. Vai falar, pega o sapato. A gente fica parecendo meio doida depois falando isso, tá? Vem, vem. Você quer água? Água. E aí você dá água. Abaixa na altura dela. Eu andava o dia inteiro, eu aprendi isso de batom vermelho. O dia inteiro, dentro de casa. Abaixando a altura. Água. E aí ele não falava. Depois ele falava só o A. Muito bem, você falou A, parabéns, você falou água, pega aqui a água. E aí conforme a gente foi reforçando, a turma foi aumentando o repertório. Repita 50, 60, 70, 1000 vezes. Por que